Hábitos Atômicos, capítulo 16. Como manter os bons hábitos todos os dias. Em 93, um banco em Abbotsford, Canadá, contratou um corretor da bolsa de 33 anos, chamado Trent Dyer-Smith. Abbotsford era um subúrbio relativamente pequeno, à sombra da vizinha Vancouver, onde a maioria dos grandes negócios acontecia. Dada a localização e o fato de Dyer-Smith ser novato, ninguém esperava muito dele, mas ele progrediu rapidamente, graças a um simples hábito diário. Dyer-Smith começava cada manhã com 2 potes em sua mesa, um contendo 120 clipes de papel, o outro vazio. Assim que ele se instalava todos os dias, fazia uma ligação de vendas. Imediatamente depois, movia um clipe do pote cheio para o vazio e o processo recomeçava. Todas as manhãs eu começava com 120 clipes de papel em um pote e continuava fazendo ligações até que todos fossem transferidos para o segundo pote, ele me disse. Dentro de 18 meses, Dyer-Smith gerava uma receita de $5 milhões para a empresa. Com 24 meses de casa, ele ganhava $75 mil por ano, o equivalente a 125 mil atualmente. Não muito tempo depois, ele conseguiu um emprego ganhando 6 dígitos em outra empresa. Gosto de me referir a essa técnica como estratégia do clipe de papel. E ao longo dos anos ouvi histórias de leitores que a empregaram de várias maneiras. Uma mulher transferia um grampo de um recipiente para o outro sempre que escrevia uma página do seu livro. Outro homem movia uma bolinha de gude de uma caixa para outra depois de cada série de reflexões. Fazer progressos é satisfatório e as medições visuais, como mover clipes de papel, grampos de cabelo, bolinhas de gude, fornecem evidências claras de seu progresso. Como resultado, elas reforçam seu comportamento e proporcionam um pouco de satisfação imediata a qualquer atividade. A medição visual tem muitos tipos: diários de alimentação, registros de treino, cartões de fidelidade perfurados, a barra de progresso num download de software, até mesmo a quantidade de páginas em um livro. Mas talvez a melhor maneira de medir seu progresso seja usar um rastreador de hábitos. Como manter os seus hábitos nos trilhos? O rastreador de hábitos é uma maneira simples de avaliar se um hábito foi criado. O formato mais básico é pegar um calendário e riscar cada dia para cumprir a sua rotina. Por exemplo, se você meditar na segunda, quarta e sexta, cada uma dessas datas será um X. Conforme o tempo passa, o calendário vai se tornar um registro de sua rotina de hábitos. Inúmeras pessoas criam registros para rastrear seus hábitos, mas talvez o mais famoso tenha sido Benjamin Franklin. Começando aos 20 anos, Franklin carregava um livrinho por onde andava e usava para rastrear 13 virtudes pessoais. Essa lista incluía metas como não perca tempo, sempre esteja engajado em algo útil, evite conversas insignificantes. No final de cada dia, Franklin abria seu livreto e registrava seu progresso. Dizem que Jerry Seinfeld usa um rastreador de hábitos para manter sua rotina de escrever piadas. No documentário Comedian, ele explica que seu objetivo é simplesmente nunca quebrar a corrente de escrever piadas todos os dias. Em outras palavras, ele não está focado na qualidade da piada em particular ou no quanto se sente inspirado. Seu único foco é apenas estar presente e aumentar a sua corrente. Não quebre a corrente é um mantra poderoso. Não quebre a corrente de ligações de venda e você construirá uma carteira de negócios de sucesso. Não quebre a corrente de exercícios e entrará em forma mais rápida do que imagina. Não quebre a corrente de criar todos os dias e acabará com um portfólio impressionante. O rastreamento de hábitos é um método poderoso, pois potencializa múltiplas leis da mudança de comportamento. Ele torna, ao mesmo tempo, o comportamento claro, atraente e satisfatório. Vamos detalhar cada um desses benefícios? Benefício 1. O rastreamento de hábitos é claro. Registrar a sua última ação estabelece um gatilho que pode iniciar a próxima. O rastreamento de hábitos cria naturalmente uma série de sinais visuais, como um X no seu calendário ou na lista de refeições em seu diário de alimentação. Ao olhar para o calendário e perceber a corrente, você será lembrado a agir novamente.
Pesquisas mostram que as pessoas que rastreiam seu progresso em metas como perder peso, parar de fumar e baixar a pressão arterial têm mais chances de melhorar do que aquelas que não o fazem. Um estudo com mais de 1.600 pessoas descobriu que aquelas que mantinham um diário de alimentação perdiam o dobro do peso daquelas que não o faziam. O simples ato de rastrear um comportamento pode desencadear o desejo de mudá-lo. O rastreamento de hábitos também te mantém honesta. A maioria de nós tem uma visão distorcida do próprio comportamento. A gente acha que age melhor do que de fato agiu. A medição proporciona uma maneira de superar nossa cegueira em relação ao nosso comportamento e perceber o que está realmente acontecendo todos os dias. Um olhar para os clipes de papel no pote e você vai imediatamente saber quanto esforço está ou não depositando. Quando a evidência está bem na sua frente, é menos provável que você vai mentir para si mesmo. Benefício 2. O rastreamento de hábitos é atraente. A forma mais eficaz de motivação é o progresso. Quando a gente identifica um sinal de que estamos avançando, a gente fica mais motivado a continuar nesse caminho. Assim, o rastreamento de hábitos tem um efeito viciante na motivação. Cada pequena vitória alimenta seu desejo. Isso pode ser particularmente poderoso num dia ruim. Quando você está se sentindo para baixo, é fácil esquecer todo o progresso que já foi feito. O rastreamento de hábitos fornece uma prova visual de seu trabalho árduo, um lembrete sutil do quanto já conquistou. Além disso, o quadrado vazio no calendário todas as manhãs o motiva a começar, porque você não quer perder todo o seu progresso quebrando a corrente. Benefício 3. O rastreamento de hábitos é satisfatório. Esse é o benefício mais crucial de todos. O rastreamento pode se tornar sua própria forma de recompensa. É satisfatório riscar um item de sua lista de afazeres, concluir uma série da ficha de treino ou marcar um X no calendário. É bom ver seus resultados crescerem. O tamanho do seu portfólio de investimentos, a extensão do manuscrito do seu livro. E se a sensação for agradável, você tem mais chances de seguir em frente. O rastreamento de hábitos também vai te ajudar a se concentrar na meta. Você está focado no processo e não no resultado. Você não está obcecado em conquistar um abdômen sarado. Você está apenas tentando manter a corrente viva e se tornar o tipo de pessoa que não perde os treinos. Em resumo, o rastreamento de hábitos, primeiro, cria uma sugestão visual que lhe lembra de agir. E segundo, é inerentemente motivador porque você vê o progresso que está fazendo e não quer perdê-lo. E terceiro, se sente satisfeito sempre que registra mais uma ocorrência no seu hábito. Além disso, o rastreamento de hábitos fornece uma prova visual que endossa o tipo de pessoa que você deseja se tornar, o que é uma forma prazerosa de gratificação imediata e intrínseca. Você pode estar se perguntando, se o rastreamento de hábitos é tão útil, por que esperei tanto para falar dele? Apesar de todos esses benefícios, esperei até agora por uma simples razão. Muitas pessoas resistem à ideia de rastreamento e medição. Pode parecer complicado porque é preciso criar dois hábitos, o hábito que você está tentando construir e o hábito de rastrear aquilo. Contar calorias parece mais um transtorno quando você já tem dificuldade em seguir uma dieta. Anotar todas as ligações de vendas parece entediante quando você tem muito trabalho a fazer. Parece mais fácil dizer, vou comer menos, vou me esforçar mais, vou me lembrar de fazer isso. As pessoas inevitavelmente me dizem coisas como, tenho um diário de decisão, mas gostaria de usá-lo mais. Ou, registrei meus treinos por uma semana, mas depois parei. Já estive nessa situação. Certa vez eu fiz um diário de alimentação para rastrear as calorias ingeridas. Consegui fazer isso por uma refeição, depois desisti. O rastreamento não é para todos e não há necessidade de medir todos os aspectos de sua vida. Mas quase qualquer um se beneficia dele de alguma forma, mesmo que temporariamente. O que a gente pode fazer para facilitar o rastreamento? Bom, primeiro, sempre que possível, a medição deve ser automatizada. Você provavelmente vai ficar surpreso com o quanto da sua vida você já rastreia sem perceber. A fatura do seu cartão de crédito registra a frequência com que você sai para comer. O seu calendário registra quantos novos lugares você visita a cada ano.
Quando você descobrir onde obter os dados, adicione uma nota ao seu calendário para analisá-los cada semana ou a cada mês, o que é mais prático do que rastreá-lo todos os dias. Em segundo lugar, o rastreamento manual deve ser limitado a hábitos mais importantes. É melhor rastrear consistentemente um hábito do que esporadicamente 10. E, finalmente, registre cada medida imediatamente após o hábito. A conclusão do comportamento é o estímulo para anotá-lo. Essa abordagem permite combinar aquele método do empilhamento de hábitos mencionado no capítulo 5 e o rastreamento de hábitos. Então, a fórmula do empilhamento de hábitos mais o rastreamento de hábitos é: depois de hábito atual, eu irei rastrear meu hábito. Depois que desligar o telefone de uma ligação de vendas, vou mover um clipe de papel. Depois que terminar cada série na academia, vou registrar meu diário de treino. Depois de colocar meu prato na lava-louças, vou anotar o que comi. Essas táticas facilitam o rastreamento dos seus hábitos. Mesmo que não seja o tipo de pessoa que gosta de registrar comportamentos, acredito que achará algumas semanas de medições muito perspicazes. É sempre interessante ver como você realmente gasta seu tempo. Vale lembrar, cada corrente de hábito termina em algum momento. E mais importante do que qualquer medição única é ter um bom plano para quando seus hábitos saírem dos trilhos. Como se recuperar rapidamente ao quebrar os hábitos? Não importa o quanto você seja coerente nos seus hábitos, é inevitável que a vida vai fazer você quebrá-los em algum momento. Não existe perfeição. Em pouco tempo, uma emergência vai surgir, você fica doente, precisa viajar a trabalho, sua família precisa de um pouco mais do seu tempo. Sempre que isso acontece comigo, eu tento me lembrar de uma regra simples: nunca quebre um hábito 2 vezes. Se eu quebrar o hábito por um dia, tento retomá-lo o mais rápido possível. Faltar um treino acontece, mas não vou perder 2 em seguida. Talvez eu coma uma pizza inteira, mas continuarei com a alimentação saudável. Não posso ser perfeito, mas posso evitar um segundo lapso. Assim que uma corrente é quebrada, começa uma nova. O primeiro erro nunca é o que leva tudo para água abaixo, é a espiral de erros repetidos que se segue. Quebrar um hábito uma vez é um acidente, 2 vezes é o começo de um novo hábito. Essa é uma característica que distingue os vencedores de perdedores. Qualquer pessoa pode ter um desempenho ruim, um treino ruim ou um dia ruim no trabalho, mas quando as pessoas de sucesso falham, elas se recuperam rapidamente. A quebra de um hábito não importa se a recuperação for rápida. Acho esse princípio tão importante que faço questão de observá-lo, mesmo que não consiga executar o hábito tão bem quanto eu gostaria. Muitas vezes a gente cai num ciclo de tudo ou nada com nossos hábitos. O problema não é escorregar, é pensar que se eu não puder fazer algo com perfeição, é melhor nem fazer. Você não percebe o quanto é valioso simplesmente estar presente nos seus dias ruins ou nos dias ocupados. Os dias perdidos te prejudicam mais do que os de sucesso ajudam. Se você começar com R$100 um ganho de 50%, vai te levar a 150, mas você só precisa de uma perda de 33% para levá-lo de volta a R$100. Em outras palavras, evitar uma perda de 33% é tão valioso quanto alcançar um ganho de 50%. Como diz Charlie Munger, a primeira regra dos juros compostos: nunca interrompa o fluxo desnecessariamente. É por isso que os treinos ruins costumam ser os mais importantes. Dias preguiçosos e treinos ruins mantêm os ganhos compostos que você acumulou nos dias bons. Simplesmente fazer algo, 10 agachamentos, 5 corridinhas, uma flexão, qualquer coisa, é muito significativo. Não acumule zero. Não deixe que as perdas devorem seus ganhos. Além disso, nem sempre o que importa é o que acontece durante o treino. O mais importante, lembre-se, é ser o tipo de pessoa que não perde treinos. É fácil treinar quando estamos nos sentindo bem, mas é crucial estar presente quando você não se sente bem, mesmo que faça menos que se espera. Ir à academia por 5 minutos pode não melhorar o seu desempenho, mas vai reafirmar sua identidade. O ciclo do tudo ou nada na mudança de comportamento é apenas uma armadilha que inviabiliza seus hábitos. Outro perigo potencial, especialmente se você estiver usando um rastreador de hábitos, é medir a coisa errada. Então vamos lá, saber quando e quando não rastrear um hábito.
Vamos dizer que você esteja administrando um restaurante e queira saber se o seu chefe está fazendo um bom trabalho. Uma maneira de medir o sucesso é acompanhar quantos clientes pagam uma refeição todos os dias. Se mais clientes forem ao restaurante, a comida deve estar boa. Se houver menos, algo deve estar errado. No entanto, essa medição única, a receita diária, oferece apenas uma imagem limitada do que está acontecendo de verdade. Só porque alguém paga por uma refeição não significa que a aprecie. Mesmo os clientes insatisfeitos dificilmente jantam e saem correndo. Na verdade, se você está apenas medindo a receita, a comida pode estar piorando, mas você está compensando isso com marketing, descontos ou algum outro método. Em vez disso, pode ser mais eficaz monitorar quantos clientes terminaram sua refeição ou talvez a porcentagem de clientes que deixaram uma gorjeta generosa. O lado negativo do rastreamento de um comportamento específico é que nos tornamos motivados pelo número e não pelo propósito por trás dele. Se o seu sucesso for medido pelos ganhos trimestrais, você otimizará as vendas, a receita e a contabilização desses ganhos. Se o seu sucesso for medido por um número menor na balança, você vai otimizar para um número menor na balança, mesmo que isso signifique adotar dietas radicais, desintoxicação líquida e pílulas para perda de gordura. A mente humana simplesmente só quer ganhar qualquer jogo que esteja jogando. Essa armadilha é evidente em muitas áreas da vida. Nós nos concentramos em trabalhar longas horas em vez de fazer um trabalho significativo. Nós nos preocupamos mais em alcançar 10 mil passos do que com a saúde. Ensinamos a gabaritar esses testes padronizados em vez de enfatizar o aprendizado, curiosidade e o pensamento crítico. Em suma, otimizamos para o que medimos. Quando escolhemos a medida errada, obtemos o comportamento errado. Isso às vezes é chamado de Lei de Goodhart. Batizado em homenagem ao economista Charles Goodhart, o princípio afirma: quando uma medida se torna o alvo, ela deixa de ser boa. A medição só é útil quando serve de diretriz e acrescenta contexto a uma imagem maior, não quando ela o consome. Cada número é simplesmente um pequeno feedback no sistema geral. Em nosso mundo, movido pelos dados, tendemos a supervalorizar números e subestimar qualquer coisa efêmera, abstrata e difícil de quantificar. Pensamos erroneamente que os fatores que podemos medir são os únicos que existem, mas só porque é capaz de medir algo não significa que aquilo seja o mais importante, e só porque não consegue medir alguma coisa não significa que não seja importante. É crucial manter o rastreamento de hábitos em seu devido lugar. Pode ser satisfatório registrar um hábito e acompanhar seu progresso, mas a medição não é a única coisa que importa. Além disso, há muitas maneiras de medir o progresso e, às vezes, ajuda a mudar o foco para algo totalmente diferente. É por isso que as vitórias medidas longe da balança são eficazes para a perda de peso. O número da balança pode ser teimoso, por isso, se você se concentrar apenas nele, a sua motivação vai diminuir. Mas você pode notar que a sua pele parece melhor, você acorda mais cedo, tem muitos benefícios. Todas essas são formas válidas de acompanhar sua melhoria. Se você não estiver se sentindo motivado pelo número mostrado na balança, talvez seja a hora de se concentrar numa medida diferente, uma que te forneça mais sinais de progresso. Não importa como você mede os seus avanços, o rastreamento de hábitos oferece uma maneira simples de torná-los mais satisfatórios. Cada medição fornece mais uma evidência de que está se movendo na direção certa, e um breve momento de prazer imediato por um trabalho bem feito. Vamos agora ao resumo do capítulo. Um dos sentimentos mais satisfatórios é a sensação de progresso. O método rastreamento de hábitos é uma maneira simples de avaliar se criou um hábito, como marcar um X em um calendário. Ferramentas de rastreamento de hábitos e outras formas visuais de medição podem tornar seus hábitos satisfatórios, fornecendo evidências claras do seu progresso. Não quebre a corrente. Mantenha seu hábito vivo. Não quebre um hábito 2 vezes. Se perder um dia, retome-o o mais rapidamente possível. E só porque você consegue medir algo, não significa que seja o principal.